perto da base do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta conhecida entre os moradores como o Mar de Árvores. Curiosamente, toda a floresta cresceu a partir de uma área de 30 quilômetros quadrados de lava endurecida, depositada pela última grande erupção do Monte Fuji. Um pouco mais perturbador, porém, é que, ao longo dos anos, o Mar de Árvores se tornou conhecido como um lugar onde as pessoas vão para tirar a própria vida. E se você se aventurar fundo o suficiente na floresta, não é incomum encontrar um corpo. Perto da entrada da floresta, uma placa escrita em japonês diz: pense silenciosamente mais uma vez em seus pais, irmãos e filhos. Por favor, não sofra sozinho e busque ajuda primeiro. Em julho de 2017, o explorador urbano e youtuber Burbix aventurou-se na floresta para ver o que encontraria, guiando seus espectadores por toda a sua jornada no Mar de Árvores. Mas, embora o vídeo comece de forma bastante tranquila, apenas alguns minutos após o início da exploração, o criador de conteúdo se depara com uma bicicleta abandonada e é aí que as coisas começam a ficar um pouco perturbadoras. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What do we got in here? And there's a packet for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here, and I'm not sure what this means. Em cima da bicicleta, Burbix encontra uma embalagem vazia de uma faca de cozinha e, alguns minutos depois, se depara com um bilhete escrito em um saco plástico. A nota se traduz como 1211 verificado, Delegacia de Polícia de Fujiyoshida verificado, o que significa que provavelmente é uma evidência de alguém que abandonou seus pertences para tirar a própria vida na floresta, algo confirmado pela delegacia local. É assustador pensar em quantas vidas foram perdidas naquela floresta ao longo dos anos. E ainda mais perturbador imaginar que qualquer pessoa aleatória poderia facilmente encontrar um corpo enquanto explora o terreno. Ao longo dos anos, o governo japonês implementou várias medidas, como a instalação de câmeras de segurança perto da entrada para monitorar aqueles que entram, além de treinar voluntários para conversar com os visitantes que estão pensando em tirar suas próprias vidas. Ainda assim, isso não impediu que as pessoas seguissem em frente com suas intenções, e o fato de a mídia ter desempenhado um grande papel em sensacionalizar a floresta nos últimos anos também não ajudou. No início de 2023, um homem chamado David Meredith estava fazendo sua caminhada noturna habitual pelo bairro em Red Deer, no Canadá, quando de repente viu um alce macho comendo ao lado de uma árvore. Esperando conseguir uma visão melhor, ele se escondeu atrás da árvore para observar. Foi então que o alce se virou e começou a correr em sua direção. Para entender o quão incrivelmente perigoso isso é, tenha em mente que um alce macho adulto pode correr a mais de 56 km por hora, o que é quase o dobro da velocidade máxima de um ser humano médio. Embora os alces não sejam geralmente agressivos, eles podem facilmente atropelar e matar um ser humano se sentirem ameaçados, o que provavelmente foi o que aconteceu nesse caso. Temendo por sua vida, David se subiu na árvore ao lado para evitar ser atacado pelos galhos do alce. He just ran me up a tree. Assim que ele ficou fora do alcance do alce, começou a gravar. Por cerca de 30 segundos, o alce apenas encara David, e é possível ouvir a respiração nervosa de quem está gravando, enquanto espera o animal ir embora. Mas pouco depois, o alce começa a correr de um lado para o outro com a cabeça abaixada, um sinal claro de estresse, e provavelmente pisotearia David se ele descesse ou caísse da árvore.
Com base no que ele mencionou à emissora de notícias que o entrevistou alguns dias depois, David ficou na árvore por mais de 10 minutos, esperando o alce deixá-lo em paz. Quando perguntado como conseguiu subir, ele demonstrou como se puxou para cima usando um galho frágil, o que, sinceramente, é uma das partes mais preocupantes de toda essa situação. Se aquele galho quebrasse, David estaria à mercê de um alce muito irritado e talvez não vivesse para contar a história. Felizmente, depois de perceber que David não desceria, o alce finalmente desistiu e foi embora, permitindo que o rapaz descesse em segurança após esperar por mais cerca de meia hora. Em fevereiro de 2018, um homem chamado Greg Harris enviou um vídeo gravado com uma GoPro, mostrando ele pilotando seu ATV em uma trilha sem nome. Nos primeiros segundos, a filmagem mostra exatamente o que se esperaria desse tipo de vídeo. Mas num piscar de olhos, algo extremamente perturbador interrompe o passeio de Greg. Se você não percebeu, alguém havia colocado um fio de metal entre duas árvores, que ficou preso no capacete de Greg e o forçou a parar. É perturbador pensar que se Greg não tivesse tido tanta sorte, ele poderia ter sido decapitado pelo fio. Felizmente, como mencionado na descrição do vídeo, sua velocidade, junto com o fato de o fio ter atingido o capacete em vez do pescoço, fez com que ele se rompesse quando Greg passou. Pode ser chocante imaginar que alguém sequer pensaria em fazer algo tão cruel quanto instalar uma armadilha mortal no meio de uma trilha para a ATV. Mas, infelizmente, isso é algo bastante comum na comunidade de motos off-road e ATVs. Às vezes, esses fios são colocados por pessoas tentando manter os pilotos longe de suas propriedades. Outras vezes, são instalados por indivíduos perturbados que se irritam com o barulho e decidem recorrer à violência para resolver o problema. E há aqueles que são armados por pessoas simplesmente cruéis, que querem machucar os outros sem motivo algum. Neste caso, é impossível saber quem foi o responsável por armar a armadilha. Esse é um daqueles vídeos em que, se o fio estivesse um pouco mais baixo, o acidente poderia facilmente ter sido fatal. Felizmente, Greg conseguiu sair com ferimentos leves e usou o vídeo para alertar outras pessoas a tomarem cuidado com esse tipo de armadilha, especialmente ao pilotar entre árvores. No verão de 2014, um homem chamado Chris estava andando de bicicleta nas montanhas perto de Fernie, British Columbia, quando de repente percebeu o que parecia ser um animal se aproximando dele no meio da grama alta. Imediatamente, ele percebeu que era um leão da montanha, e foi então que começou a gravar. I don't know if you can see it, but there's a mountain lion. He's crouching in the grass. He's actually coming towards me. No início, é um pouco difícil ver exatamente onde o animal está, mas à medida que Chris caminha pela trilha, é possível ver a silhueta da criatura emergindo da grama e se aproximando. That is a mountain lion. And he's stalking me. Embora os avistamentos de leões da montanha sejam raros, sabe-se que eles podem atacar pessoas em certas situações. E digamos que, se você vir um deles te observando na grama alta, se aproximando lentamente, enquanto mantém o olhar fixo em você, pode ter certeza de que está em perigo. Cerca de 2 minutos após o início da filmagem, o leão começa a caminhar um pouco mais rápido, e Chris faz exatamente o que nunca se deve fazer ao lidar com um leão da montanha: virar as costas e começar a correr.
Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. Nos minutos seguintes, Chris tenta afastar o animal, mas ele apenas circula ao seu redor e continua a persegui-lo, mantendo o olhar fixo nele na grama alta, perto da entrada da floresta. Alguns minutos depois, Chris consegue dar alguns passos em direção à trilha principal para voltar ao carro, mas não chega muito longe, antes que o leão da montanha o intercepte novamente. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. Felizmente, após alguns momentos de tensão, o leão da montanha se vira e desaparece entre as árvores. Estar em uma situação como essa deve ser absolutamente aterrorizante, especialmente ao considerar que a única razão pela qual o leão não atacou foi porque não quis. Se ele tivesse se sentido mais ameaçado, poderia facilmente ter causado sérios danos. Por sorte, tudo não passou de um grande susto e Chris conseguiu sair ileso desse encontro assustador. Em março de 2019, uma menina de 5 anos de Fair Lawn, Nova Jersey, estava brincando com seus amigos perto de um riacho em uma área arborizada atrás de sua casa, logo ao lado da Rota 208. Essa era uma área que a família conhecia muito bem, pois moravam lá há 13 anos. E o pai da menina, Dave Corota, junto com sua esposa, se sentia completamente seguro em deixar a filha brincar na floresta atrás de casa. Porém, em determinado momento daquela tarde, a garota encontrou uma pilha de roupas na mata e imediatamente correu de volta para contar ao pai o que havia achado. Estranhamente, as roupas pareciam ter sido cortadas do corpo de alguém e estavam cobertas de manchas vermelhas suspeitas. Depois de confirmar que o monte de roupas consistia apenas em vestimentas femininas, Dave ligou para o departamento do xerife do condado de Bergen e relatou o incidente, sentindo que era algo incomum demais para ser apenas um monte aleatório de roupas rasgadas tão perto da entrada da floresta, ao lado de sua casa. Embora essa tenha sido a primeira vez que a filha viu as roupas, parecia que elas estavam ali há vários meses, o que explicaria o desgaste excessivo, mas não os cortes e as manchas suspeitas espalhadas pelo tecido. Imediatamente, a polícia de Fair Lawn começou a pedir ajuda ao público para identificar as roupas, esperando que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto e não algo mais sinistro. Infelizmente, ninguém se manifestou, e até que as roupas sejam vinculadas a um crime ou a uma vítima, a polícia não pode aceitá-las para testes forenses. Até hoje, os policiais de Fair Lawn não conseguiram associar as roupas a ninguém em específico, e neste ponto, tudo o que podemos fazer é esperar que a pessoa a quem essas roupas pertenciam não tenha tido o trágico destino que as manchas avermelhadas sugerem. Em janeiro de 2015, um grupo de estudantes de cinema da Nova Zelândia estava gravando do lado de fora de sua escola, na estação ferroviária de Parnell, em Auckland. As imagens que você está vendo agora foram gravadas por um estudante chamado Chris May. Por alguns minutos, Chris e seus amigos estavam brincando e se divertindo enquanto filmavam. Mas foi então que o grupo avistou um homem e uma mulher usando máscaras brancas assustadoras, escondidos na grama alta ao lado da estação e encarando ominosamente a câmera. Como foi revelado mais tarde, Chris e seus amigos inicialmente pensaram que as pessoas mascaradas provavelmente eram brincalhões da escola, tentando assustá-los, razão pela qual é possível ouvi-los rindo durante a gravação. No entanto, os estudantes mais tarde confessaram que, na verdade, era um riso nervoso e que eles estavam bastante apavorados durante o encontro.
De forma perturbadora, ao analisar as imagens, eles perceberam que o casal parecia estar armado. Em alguns trechos, parece que um deles está segurando uma pistola. Where's the other one? Where's the other one? I don't see him. Assim que os suspeitos se aproximaram mais do que o confortável, o grupo correu de volta para a estrada principal. Logo depois, eles relataram ter visto um helicóptero da polícia se aproximando da área do incidente. Não está totalmente claro quem chamou a polícia naquele dia, mas com base na minha pesquisa, essa não foi a primeira vez que o casal assediou o público com suas máscaras assustadoras e armas. No início daquela semana, eles haviam aterrorizado uma mulher no Domain Park, em Auckland, mas fugiram antes que a polícia conseguisse prendê-los. Quando a polícia chegou à estação de trem, Chris e seus amigos deram o depoimento, após o qual o Departamento de Polícia de Auckland fez uma postagem no Facebook pedindo que os suspeitos se entregassem e alertando os civis para ficarem bem longe do casal mascarado. Eles também alertaram que, se vissem alguém carregando o que parecia ser uma arma, não teriam como saber se a arma era real ou falsa e seriam forçados a abordar a situação como se fosse real. Pouco depois disso, os suspeitos supostamente se apresentaram para conversar com a polícia. Durante a investigação, as autoridades não divulgaram muitas informações ao público sobre quem eram essas pessoas, se as armas eram reais ou quais eram suas intenções. Mas uma coisa sabemos com certeza: isso não foi apenas uma brincadeira inocente. Na verdade, quando muitas pessoas online começaram a acusar os estudantes de encenar uma brincadeira apenas para chamar a atenção, um porta-voz da escola se manifestou para esclarecer que os suspeitos em massa não tinham nenhuma ligação com o instituto. De acordo com um artigo da Vice, um porta-voz da polícia posteriormente confirmou que as armas eram falsas, mas não conseguia encontrar nenhuma confirmação oficial sobre isso, e até hoje, poucas pessoas sabem quem eram os suspeitos ou por que estavam aterrorizando o público sem razão. Seja qual for o caso, é uma sorte que Chris e seus amigos conseguiram escapar antes que as coisas tomassem um rumo pior. Obrigado por assistir e espero que tenha gostado. Além disso, se você ainda não fez isso, por favor, inscreva-se e não se esqueça de clicar no ícone do sino para que você não perca nenhum upload no futuro. Até a próxima!